Meus irmãos, obrigado por você que está nos acompanhando. Rádio Socorro de Deus tem alegria de mais uma lição importantíssima. Ao meio-dia, muito obrigado por você que está aí, quem sabe no intervalo do seu serviço, nos acompanhando, quem sabe em casa, quem sabe você não está empregado, está aí nos acompanhando. Queridos, como base nós vamos usar a história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos usar aqui como estrutura fundamental o que o Senhor Jesus disse para João na ilha de Patmos, mandando às igrejas orientações do que ele achava e do que deveria mudar. E no capítulo de número 2, a parte B do versículo 10, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E como tema principal e objetivo, nós vamos falar a respeito de ser fiel em todas as áreas e em todos os momentos, até em todas as situações. E como você tem se comportado aí no teu dia a dia em questão da fidelidade para com Deus, querido? Para começarmos, nós vamos ver o que significa ser fiel. Você sabe o que significa ser fiel, meu amado? O verdadeiro cristão, ele se esforça, não é verdade? Para ser fiel em todas as circunstâncias da sua vida. Ser fiel significa ser constante, não mudar, ser digno de crédito, ter firmeza. Ser fiel, ele vai muito mais do que nós imaginamos. Ser fiel é ser constante, é não mudar, ser digno de crédito, ter firmeza, ser constante naquilo que ele aprende, baseado, fundamentado pela Bíblia, pelos ensinamentos do Cordeiro. Querido, você sendo pobre ou rico, estando empregado ou não, com saúde ou enfermo, você pode estar com uma saúde boa, ou quem sabe você pode estar numa situação de enfermidade. Porventura tem alguém passando por enfermidade aí? Tem alguém desempregado? A fidelidade não deve ser consequência de bons momentos de vida abastada. A fidelidade é algo que deve acompanhar o crente em todos os momentos das suas situações. Você deve permanecer fiel quando está bem, quando tudo vai bem, e da mesma maneira você deve ser fiel quando tudo está dando errado. E é normal, querido, e eu vou te explicar o porquê que quando tudo vai bem parece que se torna mais difícil ser fiel, porque você se desespera e muitos já abandonam e muitos acabam largando, desapoiando a fé em Cristo Jesus. E sabe por que acontece isso? Por causa da dor. E você começa a se desesperar e a melhor opção é desistir de tudo. E aí é que entra a ação maligna com seus dardos inflamáveis. Querido, você está cercado de espíritos malignos, demônios, potestades, principados. E eles são altamente unidos e eles estão unidos num propósito: fazer você ser infiel a Deus. Então, quando Jó mostrou-se fiel, o Senhor honrou aquele homem. Observe que Jó, ele era fiel quando tinha tudo. Jó era o mais rico do Oriente.
Jó, ele se levantava de madrugada para fazer holocausto em prol dos seus filhos, que algum tinha defraudado, tinha desagradado a Deus. Pela madrugada estava Jó oferecendo holocausto em prol dos seus filhos, um homem reto, íntegro, temente a Deus, e se desviava-se do mal. Satanás intentou ao Senhor, dizendo que ele só servia porque ele era alegre, era feliz. Quantas pessoas têm parado de ser fiel quando chega o vento? Sabe por que isto acontece? Porque Satanás, ele anda ao derredor, bramando como um leão rugindo, procurando alguém para que possa tragar. E essa pessoa que ele possa tragar é uma pessoa que se mostra infiel. Observe que quando Jó, na sua história, os anjos foram apresentar-se, os filhos apresentar-se perante ao Senhor, veio Satanás, e o Senhor perguntou: de onde vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele anda rodeando e passeando, procurando alguém que abra um espaço para ele entrar e induzir você a permanecer infiel perante ao Senhor. E a maioria das suas ações é no momento difícil que você passa. É no momento que pode acontecer algo que você venha duvidar. Um sentimento de dúvida, um sentimento de medo. E é aí que você deve permanecer fiel, vigilante, atento. Chega a enfermidade, a primeira coisa é se desesperar. E quando a pessoa se desespera, ela acaba não confiando no Senhor. E aí entra uma grande brecha para Satanás atuar. Seja fiel na doença. Seja fiel na porta fechada. Querido, a fidelidade, ela é demonstrada. E demonstrar fidelidade não é apenas falar sobre o assunto. É prática. Não é apenas falar, é prática. Prática no teu dia a dia. Prática na tua vida. Querido, é constância de decisão. É um meio eficaz de servir ao Senhor em todo o tempo, em todos os momentos. Esta lição, ela vai abranger e ela vai ativar na sua vida a continuar fiel em todos os momentos, ou vai ativar na sua vida ser fiel em todos os momentos. Sim, porque eu estou trazendo uma palavra e um ensinamento para dois tipos de pessoa. A primeira pessoa é aquela que não está sendo fiel em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as situações. E este estudo, ele vai ativar. E ao concluir ele, você vai decidir a ser fiel em todas as situações. O segundo tipo de pessoa é aqueles que estão sendo fiel. E esse estudo vai ser um combustível para você continuar a ser fiel em todos os tempos. Você precisa ser fiel no serviço do Senhor. Você sabia que Jesus, ele distribuiu talentos aos seus servos? Ou seja, ele determinou tarefas, trabalhos, para serem desenvolvidos e executados. Querido, você recebeu algo do Senhor Jesus para fazer. Você recebeu algo da parte do Cordeiro. E Satanás, ele todo momento vai querer fazer você desistir, não cumprir, não realizar, ficar parado. Mas você precisa ter na tua mente, decidir no teu coração e ter a atitude de alguém que é fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Querido, o versículo que nós lemos, ser fiel até a morte, ele está inserido neste rótulo. Nós precisamos entender que Mateus capítulo 24 e versículo 25, você sabe o que está escrito lá? Uma parábola contada por o Cordeiro.
Meus irmãos, obrigado por você que está nos acompanhando. Rádio Socorro de Deus tem alegria de mais uma lição importantíssima. Ao meio-dia, muito obrigado por você que está aí, quem sabe no intervalo do seu serviço, nos acompanhando, quem sabe em casa, quem sabe você não está empregado, está aí nos acompanhando. Queridos, como base nós vamos usar a história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos usar aqui como estrutura fundamental o que o Senhor Jesus disse para João na ilha de Patmos, mandando às igrejas orientações do que ele achava e do que deveria mudar. E no capítulo de número 2, a parte B do versículo 10, diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E como tema principal e objetivo, nós vamos falar a respeito de ser fiel em todas as áreas e em todos os momentos, até em todas as situações. E como você tem se comportado aí no teu dia a dia em questão da fidelidade para com Deus, querido? Para começarmos, nós vamos ver o que significa ser fiel. Você sabe o que significa ser fiel, meu amado? O verdadeiro cristão, ele se esforça, não é verdade? Para ser fiel em todas as circunstâncias da sua vida. Ser fiel significa ser constante, não mudar, ser digno de crédito, ter firmeza. Ser fiel, ele vai muito mais do que nós imaginamos. Ser fiel é ser constante, é não mudar, ser digno de crédito, ter firmeza, ser constante naquilo que ele aprende, baseado, fundamentado pela Bíblia, pelos ensinamentos do Cordeiro. Querido, você sendo pobre ou rico, estando empregado ou não, com saúde ou enfermo, você pode estar com uma saúde boa, ou quem sabe você pode estar numa situação de enfermidade. Porventura tem alguém passando por enfermidade aí? Tem alguém desempregado? A fidelidade não deve ser consequência de bons momentos de vida abastada. A fidelidade é algo que deve acompanhar o crente em todos os momentos das suas situações. Você deve permanecer fiel quando está bem, quando tudo vai bem, e da mesma maneira você deve ser fiel quando tudo está dando errado. E é normal, querido, e eu vou te explicar o porquê que quando tudo vai bem parece que se torna mais difícil ser fiel, porque você se desespera e muitos já abandonam e muitos acabam largando, desapoiando a fé em Cristo Jesus. E sabe por que acontece isso? Por causa da dor. E você começa a se desesperar e a melhor opção é desistir de tudo. E aí é que entra a ação maligna com seus dardos inflamáveis. Querido, você está cercado de espíritos malignos, demônios, potestades, principados. E eles são altamente unidos e eles estão unidos num propósito: fazer você ser infiel a Deus. Então, quando Jó mostrou-se fiel, o Senhor honrou aquele homem. Observe que Jó, ele era fiel quando tinha tudo. Jó era o mais rico do Oriente.
Jó, ele se levantava de madrugada para fazer holocausto em prol dos seus filhos, que algum tinha defraudado, tinha desagradado a Deus. Pela madrugada estava Jó oferecendo holocausto em prol dos seus filhos, um homem reto, íntegro, temente a Deus, e se desviava-se do mal. Satanás intentou ao Senhor, dizendo que ele só servia porque ele era alegre, era feliz. Quantas pessoas têm parado de ser fiel quando chega o vento? Sabe por que isto acontece? Porque Satanás, ele anda ao derredor, bramando como um leão rugindo, procurando alguém para que possa tragar. E essa pessoa que ele possa tragar é uma pessoa que se mostra infiel. Observe que quando Jó, na sua história, os anjos foram apresentar-se, os filhos apresentar-se perante ao Senhor, veio Satanás, e o Senhor perguntou: de onde vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele anda rodeando e passeando, procurando alguém que abra um espaço para ele entrar e induzir você a permanecer infiel perante ao Senhor. E a maioria das suas ações é no momento difícil que você passa. É no momento que pode acontecer algo que você venha duvidar. Um sentimento de dúvida, um sentimento de medo. E é aí que você deve permanecer fiel, vigilante, atento. Chega a enfermidade, a primeira coisa é se desesperar. E quando a pessoa se desespera, ela acaba não confiando no Senhor. E aí entra uma grande brecha para Satanás atuar. Seja fiel na doença. Seja fiel na porta fechada. Querido, a fidelidade, ela é demonstrada. E demonstrar fidelidade não é apenas falar sobre o assunto, é prática. Não é apenas falar, é prática. Prática no teu dia a dia, prática na tua vida. Querido, é constância de decisão. É um meio eficaz de servir ao Senhor em todo o tempo, em todos os momentos. Esta lição, ela vai abranger e ela vai ativar na sua vida a continuar fiel em todos os momentos, ou vai ativar na sua vida ser fiel em todos os momentos. Sim, porque eu estou trazendo uma palavra e um ensinamento para dois tipos de pessoa. A primeira pessoa é aquela que não está sendo fiel em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as situações. E este estudo, ele vai ativar. E ao concluir ele, você vai decidir a ser fiel em todas as situações. O segundo tipo de pessoa é aqueles que estão sendo fiel. E esse estudo vai ser um combustível para você continuar a ser fiel em todos os tempos. Você precisa ser fiel no serviço do Senhor. Você sabia que Jesus, ele distribuiu talentos aos seus servos? Ou seja, ele determinou tarefas, trabalhos, para serem desenvolvidos e executados. Querido, você recebeu algo do Senhor Jesus para fazer. Você recebeu algo da parte do Cordeiro. E Satanás, ele todo momento vai querer fazer você desistir, não cumprir, não realizar, ficar parado. Mas você precisa ter na tua mente, decidir no teu coração e ter a atitude de alguém que é fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Querido, o versículo que nós lemos, ser fiel até a morte, ele está inserido neste rótulo. Nós precisamos entender que Mateus capítulo 24 e versículo 25, você sabe o que está escrito lá? Uma parábola contada por o cordeiro
Mateus capítulo 24 e o versículo 45. Nós vemos o Senhor contando uma parábola. E é bom você nos acompanhar. Mateus capítulo 24 e o versículo de número 45. A parábola dos 10 servos. Você conhece a parábola dos 10 servos? Quem é, pois, o servo prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Este versículo, querido, está inserido em uma parábola usada por Jesus quando ensinava acerca da fidelidade no trabalho. Você sabia? Ele deixou claro que a execução do mesmo deve ser feita de acordo com as instruções dadas. Não é apenas o fato de executar uma tarefa que agrada ao Senhor. Quando nós vemos a respeito da fidelidade para com o Senhor, em todas as situações, quantas pessoas têm parado de fazer para o Senhor porque o momento ruim chegou, porque está vivendo nos momentos difíceis? Quantas pessoas têm parado de servir ao Senhor nos momentos em que está vivendo como crise? Mas nunca esqueça, o Senhor te chamou, Ele te deu algumas tarefas, Ele te deu dons, oh glória, para exercer o seu ministério aqui na terra, como bom servo. Quem sabe você no teu ministério, querido, está vivendo os piores dias, está vivendo uma crise ministerial, oh glória, mas o Senhor te chamou para servir Ele, não quando tudo está bem, não quando tudo apenas está andando, mas Deus está dizendo: pegue bem a ferramenta e a segure bem, e mesmo no momento difícil, continua sendo fiel. Às vezes é tão bom adorar a Deus quando tudo está bem. Ministério não tem crise. Querido, ministério tem crise. Você foi chamado para fazer a obra do Senhor no meio das trevas, aonde diversos inimigos da tua alma tentam toda uma maneira tentar impedir você de cumprir o teu chamado. Você não pode esperar que tudo vá bem. Você tem que estar preparado para o confronto. Você tem que estar preparado para a batalha. Tem alguém que está disposto 24 horas fazer você não cumprir, e por isso a batalha é grande, mas você tem que estar firmado, oh glória a Deus, e permanecer fiel quando o seu ministério não vai bem. E quando nada vai bem, a gente não quer fazer aquilo que Deus determinou para nós. Você é servo, permaneça fiel no serviço do Senhor, mesmo quando tudo está dando errado, querido. Você não pode parar agora por causa da luta. Isso aí é momentâneo, daqui a pouco passa, e ela vai trazer grandes aprendizados, ensinamentos. E quando a pessoa ela fica desanimada, ela fica parada, ela acaba não ajudando ao próximo. E é algo que a Bíblia nos ordena. A fidelidade do cristão deve ser tão concreta, meus irmãos, na prática, ao ponto de ser observada pelos demais. De acordo, meus amados irmãos, com os ensinos do Senhor Jesus, o crente deve atender e ajudar constantemente aos necessitados e de maneira nenhuma virar as costas para ele. Você sabia que isto está em Mateus capítulo 5, versículo 42? É um ensino de Jesus. Você não pode virar as costas para aquele que precisa de ajuda. E como é difícil você ajudar alguém quando você está passando por problema.
É difícil, mas não impossível, porque para os crentes, aos servos fiéis, que estão determinados a ser fiel no dia mau, ele consegue cumprir este ensinamento de Jesus. O Senhor está ativando hoje em pessoas o compromisso da fidelidade que ficou lá atrás. Oh glória, o compromisso da fidelidade que ficou lá atrás por causa da adversidade. Oh glória, mas nós somos chamados para ser fiel em todas as situações. Seja fiel nessa situação, querido. Você precisa ser fiel nos compromissos com a obra, nos compromissos com tudo que diz respeito ao ensinamento do Cordeiro. Ser fiel é em todas as situações, na palavra, no serviço, honrar. Precisamos ser fiel em todas as áreas. O chefe de família, eles se endividam, sabe por quê? Porque mantém uma aparência mentirosa, ou para satisfazer os caprichos dos seus filhos, ou quem sabe da esposa, ou seus próprios. Gastam mais do que ganham, não planejam bem as finanças. E a primeira mostra de fidelidade com relação ao dízimo e às ofertas. Outros são infiéis na questão de dizimar, porque são avarentos e cobiçosos, só dão uma parte do que viram ofertas. O cristão deve ser fiel, não somente quanto o assunto se relaciona à igreja. Ele deve ser fiel em relação a todos os sentidos. A fidelidade deve ser demonstrada com todos os aspectos da vida. A fidelidade é uma das marcas do servo do Senhor. Quando se trata em ser fiel a respeito do dízimo, querido, se trata em você ser abençoado na questão financeira. O crente que não é fiel na parte que tem que devolver para o Senhor, ele não consegue ter uma vida bem-sucedida financeiramente. Porque existe alguém chamado devorador, que mina, que rouba, que devora. E a única maneira para isso não acontecer não é oração, viu? Não é jejum, não é levando o teu nome ao monte. A única maneira para isto aqui finalizar e acabar e o devorador ser destruído é você ser fiel em relação ao que pertence ao Senhor, no dízimo, nas ofertas. Ser fiel, querido, em todas as situações. Você quer ver alguns exemplos de servos fiéis? Em toda a Bíblia encontra-se registro de homens que se portaram fiéis a Deus mesmo em momentos de dificuldade. Nos dias atuais, quando a infidelidade das pessoas toma vulto excessivo, o cristão tem necessidade de buscar identificação com exemplos da Bíblia. Não é verdade? Às vezes o medo de perder um emprego ou uma boa oportunidade de crescer na vida, a tentação de tirar proveito e vantagem fáceis de certas situações, a vergonha de ser diferente, são motivos que levam certos crentes a negarem a fé, a portar-se de maneira desleal. Quantas pessoas, querido, por ter um emprego, acabam mentindo, acabam fazendo complô com pessoas da empresa a respeito da mentira, de enganar. Você entrou em algum lugar crente, mas o ambiente fez você permanecer e viver uma vida de infidelidade, com medo de perder o emprego. Há um tempo atrás, uma amiga nossa mandou mensagem para mim dizendo: Marlon, eu não compactuo com a mentira dentro da onde eu trabalho. E a minha orientação para ela foi: continua assim, fiel. Tem pessoas que acham que para crescerem acabam se envolvendo na infidelidade. Algumas, querido, infelizmente, entram para um rótulo aonde
Ser crente é vergonhoso no ambiente que ela trabalha. E por isso não declara ser crente, não declara ser fiel ao Cordeiro vivo. Sabe o que é isso? É alguém que não é fiel ao Senhor em todas as situações. Por pessoas serem assim, acabam perdendo a oportunidade de pregarem a palavra. Mas hoje que esta mensagem possa te levantar e você tomar um compromisso de ser fiel ao Senhor em todas as situações, em todos os lugares, em todos os momentos. Você precisa entender que na tua mente, na tua vida, precisa estar essa informação: ser fiel em todos os momentos. Oh glória, está na rua, seja fiel. Está no emprego, seja fiel. Está na escola, seja fiel. Aonde você estiver, seja fiel. Permaneça fiel, continue fiel. Oh glória, no teu agir, no teu pensar, na tua mente. Você precisa ser fiel às suas convicções, querido. Muitas vezes o cristão, escute, ele é levado a te perdoar. Sabe o que é isso? Ele fraqueja diante de certas situações que à primeira vista se apresentam como corretas. Escute. O caso daqueles 3 jovens hebreus cativos na Babilônia é um exemplo bem apropriado para o que nós estamos falando. Você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? O texto está escrito em Daniel capítulo 3, do versículo 13 ao 27, aonde Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram os homens perante ao rei. E Nabucodonosor lhe disse: é propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servir aos meus deuses, nem adorar a estátua de ouro que eu levantei? Quando nós olhamos esta história, nós vemos que a fidelidade, ela às vezes custa caro, mas ela tem as suas vantagens. O caso daqueles 3 jovens hebreus cativos na Babilônia é um exemplo. A ordem vinha de uma autoridade superior, soberana, deveria ser obedecida sem questionamento, a qualquer custo, sob pena de morte para os desobedientes. A Bíblia manda que todos estejamos sujeitos às autoridades constituídas. É verdade ou não? É verdade. Porém, o crente deve ser sábio ao tomar certas decisões, para que não venha compactuar com certos tipos de cultos que se contrapõem às suas convicções de fé e fidelidade ao Cordeiro. A lei de Deus sobrepuja a lei dos homens. Acima da lei dos homens, querido, existe uma lei maior, que é a lei de Deus. Quantas pessoas têm obedecido autoridades terrenas e por isso estão fazendo e cometendo algo que se torna infiel perante ao Senhor? Você precisa assumir a postura de alguém que tem constância na fidelidade. Quem sabe até aqui você não tem sido constante naquilo que refere-se e concernente à fidelidade. Mas hoje você precisa tomar uma decisão. E você precisa declarar a você, na tua vida, a fidelidade para com o Senhor. Deus é fiel. Mesmo que os homens não reconheçam, Ele permanece fiel. Assim como Deus é constante em seu propósito, meu amado, Ele espera que você, Ele espera que eu, continuamos sendo fiel constantemente. Você precisa andar sendo fiel. E para isso você precisa vigiar. E tem momentos que você vai tomar decisões que, quando se torna fiel, parece e representam que vão trazer problemas para você. E mesmo que tragam problema para você, permaneça fiel. Pessoas que cometem pecado no passado e tornam-se
a comparecer perante ao juiz e agora estão numa vida de santidade com o Senhor. E para acabarem se livrando de uma condenação, perante ao juiz decide emitir. E muitos têm por razão que aquela mentira vai trazer benefício. Até pode trazer benefício, pode ganhar um alvará de soltura, pode ganhar um benefício, mas nos céus você acabou semeando uma mentira. E por certo e verdade que terá consequência. Ser fiel em todas as situações, meu amado. E ser fiel no mundo, às vezes por nós tomarmos decisões como essa, de fidelidade, trazemos consequências para a nossa vida. Mas a consequência, ela não pode ser o bastante para fazer você não ser fiel. Você precisa ser uma pessoa de coração puro. Escute, o rei Salomão aconselhou que se deve guardar o coração acima de tudo, porque é dele que procedem a saída da vida. Sabe o que significa isso? Significa, meu amado querido, que o crente deve preocupar-se em conservar um coração íntegro, para que todo o resto do seu ser se comporte com a inteireza. Uns entendem que a salvação só é relacionada a situações espirituais, como por exemplo, escute, ir à igreja, ler a Bíblia, orar, colaborar nos serviços eclesiásticos. Escuta, querido, muitos pensam que ser salvo é apenas isso. A falta dessa compreensão leva muitas vezes o crente a falhar em alguns aspectos. O resultado é que surgem complexos de culpa. E às vezes o crente ele falha. E existe conflito, falta de paz, insônia, infidelidade, angústia, etc. Para evitar essas situações tão desagradáveis, é bom que um crente conserve seu coração reto, puro. Ser fiel em todas as vezes, os aspectos, as situações. Querido, o homem é um indivíduo. Isso significa que é um ser indizível. Tudo nele está interligado. E quantas pessoas têm sido infiel para com o Senhor? Chega um momento difícil, acaba desistindo, acaba parando. Às vezes surgem situações tão difíceis que mais parece um turbilhão de águas querendo arrastar o crente, não é assim? Em tais momentos o crente não pode e não deve se desesperar, e sim você deve clamar a Jesus para não cair, para você não cair na tentação da infidelidade. E certamente Ele ouvirá o clamor do coração aflito e dará o livramento necessário. Querido, e você olha, meu Deus, eu permaneço fiel em tantas situações. Você tem recompensa dos céus. Existe recompensa extraordinária para aqueles que permanecem fiéis. Por isso que vale a pena o teu esforço, meu amado. Por isso que vale a pena o esforço de você permanecendo fiel. Quem sabe até aqui você tem desagradado ao Senhor no requisito da fidelidade, no requisito da honestidade para com o Senhor. Até aqui você tem sido uma pessoa que não permaneceu fiel no que diz respeito às coisas do eterno. Mas eu tenho a certeza que nesta tarde você está se levantando do chão e você está declarando ser fiel ao Senhor. E naquilo que você foi infiel, o Senhor Jesus está disposto a te perdoar, está disposto a te levantar e está dizendo para você: eu lanço no mar do esquecimento, e a partir